Abrir a sua Bíblia. Hoje nós não iremos em 1 Pedro, vamos fazer aí um dia de pausa. Eu quero compartilhar um texto que está em Marcos, no capítulo 12. Marcos 12, há um texto bastante comprido. Melhor, irmãos, perdão, Marcos 14 e o versículo 12. Eu vou ler um texto grande, tá? Apenas para a gente ter como referência, que é o texto da ceia do Senhor. Eu quero compartilhar esta palavra com os irmãos sobre Jesus instituindo a ceia e o que ela representa para nós, a ceia da nova aliança. Nós iremos ler e você pode ter certeza que não será possível compreender tudo o que se passa nesse texto, ou tudo a respeito da ceia, mas nós iremos celebrá-la hoje, e é sempre bom nós lembrarmos do que ela representa, né? Sabemos que ela é uma memória, uma representação, mas por vezes, por chamarmos de memória, assim como ela é de fato, assim como Jesus diz, fazer isso em memória de mim, por vezes nós achamos que ela é apenas algo passageiro, rotineiro, pequeno, enquanto que Jesus institui a ceia como talvez uma das celebrações máximas do corpo de Cristo. E com isso eu quero ler esse texto e já compartilhar com os irmãos. Eu vou até o 26, tá? Então eu vou ler bastante versículos. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizer o senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E saindo seus discípulos foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele, respondendo, disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão, abençoando, partiu e deu-lhe e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Um texto comprido, creio eu, mas bastante significativo. Aliás, um dos temas, ou o tema central das Escrituras, tudo aponta para a morte de Jesus e para a sua ressurreição. E aqui está um símbolo perene, profundo, importante, que é a ceia do Senhor, instituído pelo próprio Jesus. E aí eu pergunto para você: você já esperou muito para ver algo se cumprindo? Alguns esperam aí, talvez um filme ser lançado, outros talvez uma proposta de emprego, quem sabe a resposta da pessoa amada, sei lá, tudo que fica em suspense é um pouco mais difícil, não é verdade? O povo de Deus, o povo de Israel, esperava a nova aliança. Deus faz a primeira e antiga aliança, do qual também conhecemos como o Antigo Testamento. E é profetizado lá em Jeremias 31, que haveria uma nova aliança, Deus faria uma nova aliança. Os profetas já começam a enxergar que aconteceria isso. Portanto, essa é a ceia quando Jesus institui a nova aliança. Ou melhor, quando ele prepara de fato corações. Essa ceia acontece na quinta-feira, você sabe o que irá acontecer. Eles estão saindo aqui para o Monte das Oliveiras, Jesus será preso, Jesus será morto. Portanto, é o ato final da sua instituição da nova aliança. Olha, eis aqui o que representa tudo isso. Como quem diz assim: eis aqui a lição final,
eu vou ensinar para vocês o que significa tudo isso que eu vou passar. E, aliás, vocês vão celebrar isso rotineiramente. Nós celebramos a ceia a cada dois meses, né? Por volta de 2 meses. Algumas igrejas celebram a ceia mensalmente, outros celebram semanalmente. Por quê? Porque Jesus não disse quantas vezes a gente deveria celebrar. Então, não há necessariamente um erro nesta ou naquela forma de fazer, né? Mas, de todo modo, Jesus está dizendo, eis aqui o símbolo do que vai acontecer, a nova aliança chegou, e chegou de uma forma diferente. Quero sondar algumas coisas desse texto. A primeira coisa delas é que parece que Jesus faz uma organização secreta. Se você reparou bem, os primeiros versos, Jesus está falando onde que eles iriam celebrar a Páscoa, onde que eles iriam fazer o preparativo. Aí Jesus falou assim, olha, vocês enviou 2 discípulos, né? Vão para a cidade, encontram um homem que está levando água, um cântaro com água, ou um balde, alguma coisa desse tipo, e vocês seguem ele. E onde ele entrar, você vai lá e fala para o senhor da casa. Parece aquelas coisas de caça ao tesouro, né? Jesus está fazendo tudo no tempo certo. Jesus é organizado e Jesus está organizando a ceia no tempo certo, porque na quinta-feira de manhã, como está dito aqui, no primeiro dia da festa dos pães asmos. Aliás, faço um parênteses aqui, pães asmos era parte da celebração da ceia, que era pão sem fermento. Por quê? Da Páscoa, né? O pão sem fermento era uma das lembranças do povo de Israel no Egito, quando o povo celebrou a última Páscoa antes de sair do Egito. Quando o anjo da morte passa e vai passando nas casas dos egípcios, estava lá uma mesa do povo de Israel em que havia pães asmos, que é pão sem fermento. Por quê? Sem o fermento, que você sabe bem, ele incha a massa, é sinal de que não havia orgulho, de que não havia prepotência, de que não havia algo desse tipo. Portanto, é comida ali os pães sem fermento, e até hoje é celebrado isso no judaísmo, né? A quinta-feira não era oficialmente a festa dos pães asmos, mas já era preparada essa festa. E eu estou falando isso para você reparar em uma coisa muito interessante, que eu achei muito bacana. Jesus segue várias coisas que estavam preparadas na Páscoa. Várias coisas. Isso nós chamamos de liturgia. Jesus segue a liturgia até um certo ponto. Por exemplo, irmãos, nós temos uma liturgia aqui na igreja. Você talvez não tenha percebido, mas é uma liturgia que todos os domingos nós seguimos mais ou menos, né? Nós cantamos, nós damos os avisos, oramos, tem a mensagem, tem depois a canção final, a oração final. Isso é uma liturgia, é onde as coisas vão se encaixando, né? Jesus segue a liturgia da Páscoa. Então, ele prepara a Páscoa na quinta-feira, mas de um modo especial, né? Os discípulos seguem um homem que está levando um cântaro. Aliás, tem essas pessoas escolhidas, além do lugar escolhido, né? As pessoas escolhidas são 2 discípulos que têm esta missão. E é muito interessante, porque, também fazendo aqui apenas um comentário adicional, pense numa festa, a festa mais celebrada de Israel. Israel gostava de fazer festa, mas a Páscoa era a festa das festas. Era a mais importante. Irmãos, chovia de gente e não tinha torneira em casa, não tinha água encanada, todo mundo precisava pegar a água no poço. Aí Jesus fala assim, vai lá no poço e vê um homem que tem um cântaro, uma espécie ou de balde, ou enfim, de uma bacia, de um pote, algo do tipo. Gente, imagina quantas pessoas estariam ali fazendo isso. E como que os discípulos iriam encontrar? Por que eles não indagam nada? Porque, a princípio, né, comentaristas dizem que este era um trabalho que mulheres faziam. Então, um homem se destacaria ali simplesmente por ser diferente. As mulheres retiravam a água do poço e levavam para suas casas, enquanto os homens estavam fazendo outro trabalho. Não sabemos o motivo do porquê aquele homem estava levando o cântaro, justamente ali no poço. Talvez não houvesse mulheres para fazer isso, as mulheres talvez estivessem atarefadas com outras coisas. Esse homem provavelmente é um servo, então quem sabe o senhor dele mandou ele fazer isso, ele tinha que obedecer. Não sabemos, o que nós sabemos é que Jesus sabia a hora certa e o momento certo, e é mais uma testificação de uma coisa importante, irmãos. Sabe o quê? Jesus não é pego de surpresa, a sua crucificação não é por acaso, não é porque ele não conseguiu correr,
não é porque as pernas dele eram mais curtas do que as pernas dos guardas. Jesus já sabia tudo, todos os detalhes, antes, durante e, obviamente, depois da sua crucificação. Jesus já tinha predito, e as Escrituras também. Então, Jesus se prepara para celebrar a Páscoa. Até aí, irmãos, não tem nenhum espanto. Por que não tem nenhum espanto? Porque todo mundo ia celebrar a Páscoa, todo mundo, todo mundo. Hoje seria qualquer uma festa habitual, anual, talvez o Natal, né? Então, se alguém começasse a preparar-se para o Natal no dia 24, você não acharia estranho, porque todo mundo, ou enfim, a maioria celebra o Natal. É isso que Jesus está fazendo. Apesar desse certo milagre aqui, nada de tão diferente ainda, porque ele está seguindo a liturgia, aquilo que tem que acontecer até este momento. Aliás, este homem entra dentro de uma casa mobiliada, um cenáculo grande. Cenáculo é uma espécie de refeitório, e dá indícios que o dono daquele local era rico, e Jesus ainda fala para pedirem aquele local preparado para celebrarem a Páscoa. E sabe o que acontece? Aquele homem, não sabemos quem é, mas dá o local para Jesus. E, gente, se você já tentou arranjar um lugar para alugar no meio de uma festa, você sabe como isso é difícil, né? Às vezes, algumas pessoas vão tentar alugar talvez um hotel, um local de festas, e você sabe que, por vezes, tem que ser muito adiantado. Conversando com algumas pessoas, certa vez iriam fazer a festa do seu filho em um determinado local. Eles falaram, olha, tem que ser com meses de antecedência. Meses, especialmente na data que nós estamos querendo. Talvez você já tenha passado por algo assim, né? Você vai marcar, tem que marcar com 1 ano, 6 meses de antecedência. Agora imagina só, gente, Jesus falou na quinta-feira, o local lotado, gente de outros países, judeus que moravam em outros locais ali, e Jesus encontra uma casa. Jesus não tem problema com isso não, né? Ele tem tudo no controle. É uma demonstração clara, gente, novamente, de que Jesus sabia o que ia acontecer. Aquele local é preparado e os discípulos vão até lá, provavelmente numa fonte chamada Fonte de Siloé, porque é onde toda Jerusalém retirava água, e seguem o homem até a casa mobiliada, conseguem a casa, e aí, em primeiro lugar, com essa preparação toda, nós vemos o motivo certo. Jesus faz isso secretamente, talvez, né, é possível, para que Judas não soubesse onde iria acontecer, mas também porque Jesus queria celebrar a Páscoa e mostrar para os seus discípulos a nova aliança chegando na Páscoa. Jesus faz algo admirável, ele tem o controle de todas as situações. Jesus tem o controle até mesmo do dia da sua morte. Jesus sabia o que ia acontecer. Em todo momento, ele podia, inclusive, ele poderia se livrar. Ele poderia não ser morto. É por isso que Jesus diz, em João 10:18, que ninguém tira a vida dele. Ninguém, porque ele deu a vida dele. Ele entregou. Todos os detalhes ele tinha nas mãos. Esse é o motivo, irmãos, para que tudo isso aconteça. E agora, se eu fico imaginando que aquele Senhor que sabia tudo sobre si, que nada fugiu do controle das suas mãos, porque eu imaginaria que ele não tem o controle da minha vida? Porque eu imaginaria que Jesus não sabe o que vai acontecer comigo, se ele sabia exatamente, inclusive a hora mais difícil, que seria a hora da sua morte. Eu me lembro também, por exemplo, de Pedro. Você lembra que Pedro, ele diz que iria com Jesus até a morte. Eu vou lá, eu vou morrer pelo Senhor, ou então nós vamos lá matar todo mundo. E aí Jesus fala para ele a famosa frase, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Talvez você não saiba, mas há uma discussão aí sobre que galo que era. Não a raça do galo, tá? Mas o que seria este galo? Porque há duas possibilidades. Uma delas é que fosse um galo, óbvio, né? Um animal, galo, né? Enfim, que canta, claro, à noite ou de madrugada, mas também o cantar do galo era uma expressão para as trombetas dos guardas romanos. Na troca de vigílias ou em alguns momentos específicos, tocava-se as trombetas para que todos soubessem que havia troca de guardas romanos, e os romanos eram conhecidos por serem
corretos no seu horário. Então, se o cantar do galo fosse ainda as trombetas dos romanos, a expressão era usada ali, Jesus acertou não somente o que o animalzinho iria fazer, né? Mas Jesus acertou a hora e talvez o minuto exato em que Pedro se daria conta que negou a ele. E, enfim, independente do que foi, Pedro negou Jesus. Quando Pedro nega Jesus, o galo canta, ele cai em si e ele olha para Jesus, porque ele está distante, mas ainda pode ver Jesus. E Jesus olha para ele. Jesus tem o controle de todas as coisas. É engraçado, né? Até do outro lá, enquanto ele está sendo julgado, esbofeteado, ele sabe o que ia acontecer com Pedro. É exatamente assim, gente. Jesus tem o controle da vida dele e Jesus tem o controle da sua vida. Jesus entregou a vida por amor a você e para a glória do Pai, e ele ainda não perdeu o controle. Se no momento mais específico, mais terrível, que é quando ele ora, Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, ele ainda sabia tudo, é sinal de que ele continua sabendo. Depois, se a gente continua, e vemos Jesus indicando quem seria o traidor. Quando eles estavam assentados a comer, Jesus disse, um de vós que come comigo vai me trair. Ele foi com os 12, alguns chegam a dizer até que havia mais pessoas ali. É possível, por ser uma celebração da Páscoa, mas certamente Jesus estava num círculo próximo dele e no horário de celebrar a Páscoa. Qual era esse horário? Das 6 à meia-noite. Então isso aconteceu neste horário. Quando Jesus senta aqui, é naquela quinta-feira, a partir das 6 da tarde, e Jesus fala do mais íntimo, aquele que come comigo. Era sinal de uma comunhão profunda. Aquele que come comigo talvez seria o equivalente a você dizer hoje, aquele que come um saco de sal comigo. Já ouviu esse ditado? Já falou esse ditado para alguém? Aquele que caminha comigo, o meu camarada, o meu amigo que está perto de mim. E Jesus revelou que haveria uma traição. E aqui é um detalhe importante para nós sabermos, irmãos. Jesus fala, este irá me trair. Ele fala da sua intimidade, ele come comigo, ele está perto de mim e ele vai me trair. Por quê? Porque quem trai Jesus não trai uma causa, uma ideologia, não trai um ideal, trai uma pessoa, trai o próprio Deus. Jesus lida com a gente de maneira relacional. Portanto, quando você abandona a igreja, você não está abandonando a causa do cristianismo ou a grande ideologia da Bíblia, você está abandonando a relação com o próprio Jesus. É isso que Judas fez. E os discípulos se entristecem. E talvez fazem até uma pergunta retórica, né? Senhor, sou eu? Será que sou eu, Senhor? E Jesus novamente indica a comunhão. Não, é um daqueles que mete a mão comigo no prato. Eu imagino, né, e sabemos aí, que garfos, talheres, facas e outros acessórios, como uma talher, foram inventados um pouco depois, ou não eram conhecidas ali. Então, normalmente, a comida era servida na mão, e era pega com a mão, e qualquer molho que tinha ali, usava-se um pão, né, para molhar no molho, e fazer como se o pão fosse ali uma espécie de guardanapo, mas aí tudo era comido, claro. É um sinal de maior intimidade. É como se eu dissesse hoje, aquele que está lá na minha cozinha, aquele que vai conversar comigo, aquele que toma o chimarrão comigo, né, irmã Sônia? Quem toma chimarrão com a irmã, né? E alguns irmãos aqui que gostam de chimarrão. Você não gosta de chimarrão, você talvez goste de café, ou chá, ou enfim, qualquer coisa que você goste e que seja bom. Aquele que está comigo. Jesus revela que havia comunhão, intimidade, confiança, mas da parte dele. E tem mais uma coisa, irmãos. Quando ele revela a sua traição, ele diz que, na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Estou lendo o verso 21. Jesus mostra mais uma coisa, que até na traição isso era necessário. Talvez a gente comece a imaginar assim, tudo bem, ele sabia o homem do cântaro, ele sabia o local do cenáculo, inclusive ele sabia que morreria, mas ele foi traído, hein? Jesus foi pego no pulo, alguém traiu ele sem ele saber. Não, ele diz, de fato, o Filho do Homem vai, é necessário que eu vá. Jesus já havia disposto a entregar-se ao Pai eternamente, você sabia disso? Nós lemos um texto de 1 João, no capítulo 1, versos 19 e 20, fala que o sacrifício de Jesus era conhecido desde antes da fundação do mundo. É necessário que o Filho do Homem seja morto.
Inclusive, quando ele é enviado ao mundo, ele é enviado com essa missão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nesse dar envolve doação para a morte. Então, Jesus teria de fazer isso, ou entendeu que faria isso. Mas, mesmo sendo necessário, Jesus fala, bom seria para tal homem que não houvesse nascido, indicando a tristeza que é trair Jesus. Se Jesus é aquele que é o grande exemplo que nós devemos seguir, talvez Judas é o grande exemplo do que nós não devemos seguir. Judas não era inimigo a princípio, né? Judas não era aquele que, tal como um fariseu, ficava brigando com Jesus na frente dos outros. Judas era amigo, Judas era companheiro. Jesus deu a ele tanta intimidade, que além dele meter a mão no prato com ele, de estar íntimo ali, Judas era o tesoureiro, ou seja, aquele que levava a bolsa de dinheiro. Nós vemos relatos sobre isso nos evangelhos. E Jesus dá confiança a ele. E é triste o final de Judas, por quê? Porque ele resolveu deliberadamente abandonar Jesus. Ele resolveu trair Jesus. Se há uma glória eterna em seguir Jesus, há uma tristeza profunda em abandonar Jesus. Que o final de Judas não seja o seu final. Alguém diz que é melhor o final do que o começo, né? É importante chegar bem, mais importante chegar bem do que começar bem. Se você está motivado na fé, você está buscando a Deus, continue. Porque é triste o fim de Judas, e Jesus diz isso. É quase assim, que pena, porque a vida dele, não só a vida depois da morte, mas a vida agora é uma vida terrível, uma vida de tormento. Jesus enxerga corações. E Jesus sabe com qual caráter nós vamos até Ele. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo diz que a gente não deve julgar nada antecipadamente, porque o Senhor, Ele há de julgar não somente as ações, mas os desígnios do coração. Eu acho maravilhosa essa palavra, porque é nos dito que o Senhor sabe com qual motivo nós vamos até Ele. Por que nós estamos servindo a Ele? Quando a igreja de Jesus, né, a igreja nasce, lá em Atos, o Espírito Santo vem, as pessoas se convertem, Deus toca no coração de um homem chamado Barnabé. Lembra de Barnabé? O filho da consolação. Barnabé vende tudo que possui e entrega para os apóstolos. Eles não estavam pedindo isso, não era uma exigência, mas Barnabé deliberadamente resolveu entregar para os apóstolos aquele valor para que fosse usado no Evangelho. E aí vem um casal. Aquele casal não é abençoado, é amaldiçoado mesmo, chamado Ananias e Safira. Eles tramam para que vendam parte da propriedade, doem para a igreja que está nascendo, e assim eles angariam uma espécie de influência naquela igreja. O mal que eles poderiam fazer é incontável, irmãos, porque a igreja estava nascendo, tinha acabado de ser fundada. Ali estava o embrião do que seria hoje a igreja. E aí eles tramam para que eles doem um valor e assim ganhem influência, mas ainda fique com dinheiro. Então vai lá Ananias, depois Safira, e eles entregam uma parte, fingindo que estava entregando tudo. E Pedro está diante deles e diz: quem disse para vocês que vocês precisavam doar alguma coisa? Vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para o Espírito Santo. Naquele momento, acontece com um, depois com o outro, eles caem ali, mortos de fato, porque eles estavam tentando enganar o Senhor, enganar a igreja nascente, e naquele caso específico deles, foi este o fim. É um grave exemplo, tanto de Ananias e Safira, quanto de Judas, mas a verdade é que se nós abandonarmos Jesus, nós estaremos fazendo a pior escolha da nossa vida. Triste é que Jesus tenha sido entregue à morte, mas mais triste ainda é quem o fez. É triste para nós como igreja, que você pense, ou até mesmo resolva abandonar o Evangelho. Quem sabe você está magoado, chateado com Jesus, quem sabe por motivos diversos, tais como de Judas. Há muitas imaginações do porquê Judas entregou Jesus. Alguns dizem até que ele estava com boas intenções, achava que ao entregar Jesus, Jesus ia se revelar e tudo mais, mas enfim, nós nunca saberemos. Será triste demais que você abandone o Evangelho, mas o que vai perder mais será você. Aquele que perderá mais será você mesmo.
se você resolver olhar para o lado, pegar no arado e olhar para trás. Por quê? Além da vida eterna, esta vida aqui é melhor. Aliás, só tem sentido com Jesus. Enfim, irmãos, e aí nós chegamos no momento oportuno, necessário da ceia do Senhor, em que Jesus está seguindo todo o caminho, todo o rito, toda a liturgia. Prepara-se a comida ali, e o que é que tem na mesa? Bom, eu tenho uma dúvida, tá, irmãos, do que é que tem na mesa ali. Por quê? Porque era uma festa que já tinha a comida certa, tá? O pão, o vinho, nós não temos dúvida que isso estava ali. Os pães asmos, provavelmente, ervas amargas, mas eu tenho uma dúvida, e depois você vai poder me responder aí, se havia o cordeiro ou não, porque o cordeiro era o animalzinho sacrificado, porque foi sacrificado lá no Egito, quando o povo de Israel saiu do Egito, naquele último dia, quando a Páscoa para os judeus foi instituída, eles tiveram que comer inteiro aquele cordeiro naquela noite. Imagina o estômago cheio que eles não estavam, para sair correndo, né? Mas, enfim, comeram o cordeiro cheio, o cordeiro inteiro. Aí a minha dúvida é que não há indicação, ao que me parece na Bíblia, se Jesus deixou o cordeiro ali, ou se o cordeiro não estava para simbolizar que era ele. Não sei, eu prefiro que tivesse o cordeiro, né? É muito gostoso, vale a pena, né? Mas a verdade é que Jesus segue tudo igual, mas alguma coisa muda. Essa é a grande questão. O formato é o mesmo, mas o conteúdo é outro. Por quê? Para que os discípulos percebessem, alguma coisa está mudando. Jesus continua algumas coisas do Antigo Testamento. Ele continua revelando o Pai. Ele continua cumprindo, por exemplo, a lei que ele cumpre. Porém, Jesus está instituindo aqui uma nova aliança. Qual era o rito ali, ou a liturgia que acontecia? Primeiro, eles tinham uma comida inicial, uma espécie de... como que é mesmo quando se come antes ali, antes do prato principal? Tem um nome para isso, né? Oi? A entrada. Tinha a entrada. Tá? Depois, no meio, tinha uma meditação. Isso era o normal. Aí o primeiro hino, aí eles comiam o prato principal, vinha o encerramento e o segundo hino. Essa toda era a forma de celebrar. Qual hino eles cantaram, irmãos? Porque diz ali no final, cantando o hino, aí Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Se você me responder essa, eu não te pago nada, só fico feliz, tá? Eu tenho um palpite, tá? Os hinos que eram cantados na celebração da Páscoa eram os salmos de 115 a 118. Eram hinos, você sabe que os salmos eram hinos, né? Ainda bem que não era o 119, senão aquela Páscoa, né, nunca ia acabar, né? Mas do 115 ao 118, havia momentos para cantar hinos, e esses hinos eram os salmos cantados. Os salmos eram a espécie do nosso cantor, né? Então, se eles cantaram o último hino ali, talvez, tá, irmãos? Não acho que eu estou colocando uma informação que não tem, mas provavelmente, talvez, tenha sido o Salmo 118, como o último hino que foi cantado ali. Não sabemos, mas a verdade é que a ceia e a Páscoa de Jesus teve tudo parecidamente igual. O antepasto, provavelmente, a meditação, mas agora vem um conteúdo diferente. Por quê? A celebração da ceia, ou da Páscoa, né? Estou falando os dois nomes aqui intercalados, mas era só a Páscoa. Ele tinha as suas frases já pré-ordenadas. Talvez você já tenha ido em alguma igreja que é assim, né? Tem igrejas evangélicas, a igreja católica, segue algumas coisas desse tipo, em que a pessoa principal ali, o sacerdote, enfim, ele fala uma frase e a congregação responde. Você já participou de algo assim? Então, o preletor fala, o Senhor te abençoe, e a congregação responde outra frase. E já está tudo programado. Isso não está errado necessariamente, irmãos. Nós vemos nos Salmos algumas coisas deste modo. Nós apenas não usamos isso, né, como igreja evangélica, ou a nossa igreja, de modo geral. Porém, isso acontecia com os judeus. Então, havia algumas frases do tipo, o Senhor que nos libertou do Egito, e aí as pessoas respondiam algo, e isso acontecia. E é aí que Jesus muda a coisa. Que Jesus pega o pão,
ao invés dele falar sobre aquele pão, que seria uma celebração, né, talvez um pão asmo, e discorrer sobre isso, ou mesmo falar a frase que os discípulos estivessem esperando repetir, porque fizeram isso a vida inteira, Jesus fala assim: isto é o meu corpo. Aí a coisa começa a mudar. Jesus, liturgicamente, está usando a Páscoa e dizendo: algo novo está brotando daqui. Vamos dizer assim, o processo parece igual, mas a coisa está mudando. Como? De dentro para fora. Enquanto que a Páscoa dos judeus olhava para trás, por quê? Porque ela olhava para a libertação do Egito. E está tudo certo, era Deus que tinha instituído isso. E Jesus, provavelmente, naqueles 32 anos anteriores, se de fato ele tinha 33 quando estava celebrando aquela, naqueles anos anteriores, Jesus participou daquela mesma Páscoa, porque Jesus era um judeu por excelência. Mas agora a Páscoa de Jesus olha para frente, porque ele vai falar sobre a sua morte e, claro, também falar sobre a sua vida. Quando Jesus fala: isto é o meu corpo, é importante notar também, irmãos, que Jesus está usando um simbolismo, uma espécie de metáfora. Ele não está dizendo que aquele pão é o corpo dele, não faria tanto sentido, porque ele ainda não havia morrido. Se fosse o corpo, então o pão ali já era parte do próprio corpo dele. É um claro simbolismo. Jesus está mostrando: olha, este pão irá representar o meu corpo. É assim como depois o cálice, né, o vinho, irá representar o sangue que por muitos é derramado. Inclusive, a ideia de derramado, sangue derramado, era uma expressão de morte violenta. Quando Jesus então fala sobre o seu sangue ser derramado, ele já sabia o que viria. Aliás, Jesus já sabia muito tempo atrás, quando ele fala assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. Jesus sabia o que ele ia fazer. No próprio livro de Marcos, ele fala qual que é a missão central dele. Marcos 10:45, talvez tenha um resumo. Ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus já sabia qual morte ele iria passar. Jesus já indica: isto representa o meu corpo, o cálice representa o meu sangue que será derramado. Será uma morte violenta. E eu já tenho tudo isso sob controle. E agora ele institui a nova aliança. O formato judaico, as ideias ali, né, acontecendo, parecem da Páscoa, mas agora o conteúdo é novo. Por quê? Porque agora ele irá celebrar a morte de Jesus. Somente, né, com o corpo entregue, o sangue derramado, nós podemos celebrar de verdade a Páscoa. Hebreus 9:17 fala que um testamento não é válido sem que antes morra o testador. Então, depois que Jesus morre, nós sabemos que isso vale de fato e até a sua vinda. Esta é a verdade. Então, por que nós celebramos a ceia, irmãos? Porque a ceia, ela é de uma longa tradição. Por tradição, não se assuste, não é religiosidade banal, não. Desde a época que os judeus foram libertados do Egito, eles celebram a Páscoa, dizendo que o Senhor havia salvo eles da escravidão social do pecado, do Egito, perdão. Mas agora nós celebramos a ceia do Senhor, porque nós somos libertos da escravidão do pecado. Percebe? É algo parecido, mas mais profundo. A ceia do Senhor, então, é essa bússola que pode nos guiar. Claro que o próprio Jesus através disso. Por quê? Quando nós participamos, nós podemos olhar para cima e ver que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E é por causa dele que nós fazemos isso. Podemos olhar para frente na nossa vida, porque Jesus fala que nós beberemos esta ceia até fazermos isso no reino, né? Ou novamente no reino. Olhamos para trás, porque Jesus diz que ao fazer isso nós anunciamos a morte do Senhor. E Paulo diz aquela famosa frase que gostamos muito, né? Faremos isso até que ele venha. Você percebe? Então, quando celebramos e quando lemos esse texto, quando enxergamos o que Jesus diz, nós podemos olhar para todos os ângulos da nossa vida e ver que o Senhor está lá. A celebração da ceia é uma entrega do nosso futuro ao Senhor. É uma celebração do que Deus já fez e fez na nossa vida. E, aliás, nós olhamos também para os lados. De que maneira?
porque a ceia do Senhor é feita para ser celebrada sempre em comunhão. Isso é maravilhoso. Você não pode falar assim, olha, eu vou deixar de ir na igreja, eu vou tomar a ceia sozinho. Lá em casa, eu vou tomar sozinho, tá? Vou comprar lá um suco de uva, um pão, e eu mesmo vou fazer. Não terá validade, né? Eu sei que alguns irmãos, como a gente faz normalmente, alguns irmãos que não podem estar aqui por motivos de saúde, eu vou lá e às vezes, acompanhado de algumas pessoas, celebramos a ceia junto com esses irmãos, mas ainda que haja 2 ou 3, sabemos que o Senhor está lá. É muito diferente de alguém não querer participar e falar assim, não, sozinho eu já sou suficiente. Não é. A ceia do Senhor só é celebrada se estiver em conjunto. Percebe? Então nós olhamos para trás, para o sacrifício de Jesus, olhamos para frente, para a vinda dele, olhamos para cima, sabendo que ele é nosso Senhor, e olhamos para o lado, sabendo que fazemos isso em comunhão com os nossos irmãos. Esta é a base, esta é a ideia. Então, quando celebramos isso, celebramos a morte de Jesus. E celebramos também o próprio Jesus. Por quê? O que nós podemos enxergar nesta promessa de morte e depois, claro, promessa de ressurreição? Podemos enxergar algumas coisas que Deus falou no Antigo Testamento e que estão sendo cumpridas em Jesus no Novo Testamento e que talvez neste texto é juntado isso de maneira mais clara. Por exemplo, há uma promessa no Antigo Testamento que é chamado de servo sofredor. Talvez você já tenha ouvido falar isso. Aliás, eu tenho de fazer uma explicação aqui. Deus revela aos profetas do Antigo Testamento várias do que a gente hoje chama de figuras de quem seria o Messias. Então, nós lemos em Isaías a figura do servo sofredor. Isaías 53 é característico, tem outros capítulos em Isaías que dizem, por exemplo, que nós seremos sarados pelas suas pisaduras, que ele teria um castigo, levaria sobre si, pelas suas feridas, né? Seríamos sarados também, que haveria o esmagamento dele. Salmo 22 também há uma palavra sobre isso, que ele seria moído. É daquele salmo que Jesus retira a palavra, Deus meu, por que me desamparaste? No Antigo Testamento nós vemos a promessa de que o Messias que viria, uma das suas características seria ser um servo sofredor. E agora vemos Jesus dizendo assim, meu sangue será derramado, eu serei entregue. Jesus está dizendo, eu sou o servo sofredor. Lá no livro de Daniel, há a promessa de que aquele que viria seria chamado de Filho do Homem. Jesus se chama aqui de Filho do Homem. No caso, em Daniel, era uma figura celestial que seria enviado por Deus. E Jesus agora está cumprindo isso de uma maneira que nenhum discípulo poderia imaginar. Porque na promessa do Antigo Testamento, ele viria em grande glória. O Filho do Homem viria nas nuvens. E agora Jesus diz, eu sou esse Filho do Homem. Um dia, Jesus virá nas nuvens, nós cremos isso na sua segunda vinda. Mas mesmo aqui, ele já era esse Filho do Homem, como ele próprio diz. Jesus também, podemos enxergar essa verdade aqui, é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Por quê, irmãos? Porque só Deus pode instituir uma nova aliança. Ele quem instituiu a primeira aliança, e só Ele pode fazer a nova aliança. Então tem de ser Ele, o próprio Deus ou o seu Filho. Jesus também é o pastor das ovelhas. Por quê? Porque Ele vai na frente. Ele mesmo diz, feriu o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas na sua promessa, aqui no livro de Marcos também, ele fala, olha, depois que eu ressuscitar, vocês me procurem na Galileia. Jesus é o pastor das ovelhas, ferido, mas que pelas suas feridas nós seríamos sarados. Existem tantas outras figuras de promessa de quem seria esse Salvador, mas eu anoto só mais 2 delas. Jesus era o próprio sacerdote. Sabe o que é um sacerdote? Aquele que faz mediação entre o Deus e os homens. E ele estava na cruz fazendo essa mediação. Ele estava na cruz. Lá em 1 Timóteo, nós sabemos, no capítulo 2, que só ele pode mediar, ou fazer essa mediação entre os homens e Deus. Só este, Jesus Cristo, homem, como diz o apóstolo Paulo. E por final não, só mais um, haveria muitos outros. Jesus é o Cordeiro de Deus. Como sacerdote, ele é aquele que sacrifica, mas como cordeiro, é aquele que é sacrificado. É um pouco estranho de entender isso, mas ele é o próprio cordeiro. Ele é o conteúdo do sacrifício. E aí eu me lembro de Isaac falando para o pai dele,
Lembra quando Deus fala para Abraão? Olha, vai lá e sacrifica o teu filho, o teu único filho. E Abraão sai encaminhado de 3 dias, vai até o Monte Moriá e está lá com Isaac, seu filho. Isaac pega a lenha e diz assim: eis aqui a lenha, eis aqui o altar, mas onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro? E aí Abraão fala para Isaac: Deus proverá. Aquele monte se chamou o monte de Deus proverá. Jesus é o cordeiro que foi provido por Deus. Se Jesus pudesse dizer assim: eis aqui a lenha, né? Eis aqui a cruz, talvez. Onde está o cordeiro? Talvez a resposta do pai seria: o cordeiro é você, meu filho. Diferente do que Abraão fala para Isaac. O cordeiro é você. Jesus é o próprio cordeiro de Deus. Irmãos, celebramos a ceia porque Jesus é o cumprimento total daquilo que foi prometido no Antigo Testamento. Celebramos a ceia porque Jesus é aquele a quem amamos. É o motivo do porquê nós estamos aqui. Este é o grande motivo. E a aplicação é essa mesmo. Que você ame Jesus, que você sabe que isso é o mais importante. Que este é o momento, não apenas de tomar a ceia, né? De adoração a Jesus, é o momento principal da sua vida. Nessa nova aliança, nós somos colocados no meio do caminho. Como? Como eu falei, olhamos para trás, para o que Jesus fez. Olhamos para frente, entendendo que Ele virá. E percebemos que nós estamos aqui, vivendo esta vida, celebrando Jesus. É por causa do sacrifício de Jesus, simbolizado na ceia do Senhor, que nós vivemos. Você não precisa tomar a ceia todos os dias, não é essa a ideia. Mas a questão é que você precisa celebrar a morte e ressurreição de Jesus todos os dias da sua vida, todos os momentos. Que todas as áreas da sua vida celebrem a morte e a ressurreição de Jesus. Como? Que você entregue para Jesus, por exemplo, a sua família. Que a sua família seja sinal da morte e ressurreição de Jesus. Quem sabe você precisará chorar ou rir, mas que você diga: Senhor, o Senhor é Senhor desta casa. Que você entregue para Jesus o seu futuro. O seu futuro. Talvez você diga: Senhor, alguns projetos já estão sendo frustrados, outros projetos estão saindo do papel, estão dando certo, mas todos eles são seus, porque o meu futuro depende do Senhor. Que você aplique isso na sua vida, da maneira que você entender, em qual área você entender. Por quê, irmãos? Porque Jesus é o centro, e a ceia do Senhor lembra isso. Este é o motivo do porquê nós vivemos. O quê? Celebrar e viver a morte e a ressurreição de Jesus. Esse é o motivo do porquê nós olhamos para frente. Não é para ficar rico, não é para ficar saudável, não é para ser influente nesse mundo, mas é por causa de Jesus. É porque nós o amamos e porque Ele, no meio da Páscoa, instituiu a nova aliança. Dali a pouco, Ele iria cantar um hino e Ele iria ser entregue. Ele cantou o hino, saíram para o Monte das Oliveiras e ali aconteceria tudo que nós já sabemos que aconteceu. Eu comecei esse texto perguntando, né, se você já esperou muito por alguma coisa. A nova aliança foi muito esperada pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. Muitos deles não entenderam, muitos deles não celebraram nunca a ceia do Senhor, mas de fato ela foi algo transformador, ou simbolizou aquilo que mudou o mundo. Até hoje nós enxergamos o mundo assim, antes de Cristo e depois de Cristo. A ceia do Senhor teve um preço para Deus, sabia? Sabe qual foi o preço que Deus pagou pela ceia? A entrega do Filho dele. Esse foi o preço que Deus pagou pela ceia. E essa ceia também tem um preço para nós. Como assim? Não é a graça de Deus? É a graça, irmãos. Mas há um preço. Qual o preço? A sua vida entregue a Jesus. Esse é o preço. Por isso que nós sempre dizemos, olha, aquele que serve a Jesus, que está firme com Deus, por quê? Porque esse é o preço, sua vida entregue a Jesus. Que seja assim, constantemente. Há um convite de Jesus para que a gente celebre, não apenas o símbolo, claro, a ceia, mas que a gente celebre a vida de Jesus em todo o tempo. E que seja assim com você e comigo. Aquela oração que a gente faz antes da ceia, eu já quero fazer agora com você. A gente vai orar, entregar a nossa vida para Jesus. E eu quero te dar a oportunidade, se você ainda não fez isso, para se converter, para se arrepender dos seus pecados. Para sair daqui uma nova pessoa, redimida e transformada por Jesus. E eu quero orar com você, se você assim o deseja.
Peço que feche os seus olhos. E se você deseja entregar a sua vida para Jesus, repita isso apenas no seu coração, não precisa falar em voz alta. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. E peço, venha morar no meu coração. Também peço perdão pelos meus pecados. E reconheço que não mereço, mas a tua graça me alcançou hoje. Faz de mim uma nova pessoa, em nome de Jesus, amém. Continua com seus olhos fechados, quero fazer mais uma oração contigo. Se você fez essa oração, gostaria só de pedir que você levantasse uma das suas mãos como indicação. Amém. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Pai, porque podemos celebrar Jesus. Tudo aquilo que o sacrifício de Jesus significa para nós. Obrigado porque podemos olhar para o sangue derramado violentamente, o corpo estraçalhado naquela cruz, ou na verdade entregue apenas. Mas vemos esse sacrifício que foi para a glória do Pai e foi para o nosso benefício. Queremos participar da ceia agora, mas participar da sua morte e vida em todo o tempo do nosso viver, Pai. Oramos pedindo perdão dos nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar celebrando o Senhor. Convido o grupo de louvor.